Ainda podemos falar sobre santidade no lar, da perspectiva do casal, do esposo e da esposa. Podemos falar muitas coisas acerca disso. E Efésios capítulo 5 nos mostra muitas verdades acerca do relacionamento, acerca da família. O versículo 27 nos diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesse texto aqui, nós percebemos que está se falando acerca de Jesus ter morrido pela igreja. Aqui nós vemos o propósito, um dos propósitos, porque no versículo anterior, no versículo 26, nós percebemos o propósito, para que a santificasse. E aqui no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Jesus morreu pela igreja para apresentar a igreja a si mesmo gloriosa. Então, da mesma forma, o homem, quando santifica sua esposa, quando busca a santidade do seu lar, ele está fazendo isso tanto para Deus, mas isso, obviamente, que tem consequências na sua própria vida, porque a mulher virtuosa edifica o seu lar, a sábia edifica o seu lar. A gente percebe nas Escrituras que existe esse processo, e aqui nesse texto a responsabilidade masculina é grande. E assim como Jesus ele morreu para nos dar vida, da mesma forma, o homem deve dar a sua vida no lar para apresentar sua esposa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e perfeita. E aqui é aquela ideia de perfeição, obviamente, que de maturidade. A gente encontra vários outros versículos que vão fazer isso, vão colocar essa mesma situação em que a palavra maturidade tem essa conexão com o ser completo, com o ser perfeito. Você percebe que em Tiago se menciona isso. Aquele que domina a língua é perfeito varão. É a ideia de maduro, é a ideia de completo. Da mesma forma que quando falamos no relacionamento de homem e mulher, o homem ele tem a responsabilidade de tornar sua esposa cada vez mais madura. E ao tornar sua esposa cada vez mais madura, já tem uma consequência anterior, já tem uma motivação anterior. Porque se ele faz isso, quer dizer que ele já tem maturidade suficiente e responsabilidade suficiente para lidar com isso. E, consequentemente, isso vai até os filhos. Isso chega aos filhos, isso chega aos parentes. A maneira como aquela família se dá uns com os outros é exemplo, é bom testemunho. Então, muitas vezes, nós pensamos no testemunho individual que nós temos, mas nós também temos um testemunho como família. Nós também temos um testemunho como um lar cristão, um lar onde Jesus vive, onde o Espírito Santo habita. E isso também é de extrema importância. Não é apenas o indivíduo, ou salvo, ou a salva, mas também é a família cristã que dá bom testemunho. E aqui pensando, obviamente, no lar que é completamente cristão, de pessoas que são salvas no Senhor Jesus. Então, perceba como o nosso testemunho como família é de extrema importância para que nós saibamos apresentar uns aos outros ao Senhor de maneira mais madura. E tudo isso começa, obviamente, tudo isso começa com o Senhor Deus nos salvando. E ele dá a missão para cada um do lar. E uma das missões do esposo é amar a sua esposa, dar sua vida por ela se for preciso, se sacrificar por ela, tornando ela santa e apresentando ela a Deus. Isso faz com que o lar seja muito mais harmonioso, muito mais santo, muito mais puro. Se nós quisermos ter uma família organizada, madura, salva pelo Senhor Deus, e guiada pelo Senhor Deus. Precisamos de homens que conduzam suas esposas para mais próximas do Senhor, que conduzam suas esposas para estarem diante do Senhor em santidade, em pureza, em maturidade. Esse é o nosso chamado. Se você escutou esse chamado, atenda a ele. Busque todos os meios possíveis dados por Deus para que você cresça, para que sua esposa cresça, para que a sua família cresça diante do Senhor em maturidade. Que o Senhor te abençoe, te dê mais maturidade diante dele. Deus te abençoe.